Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 21 de maio de 2024. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais 38 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe, mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code, com a câmera do seu celular apontada aqui, ó, para este QR Code, já aparece uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas, você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 29ª reunião ordinária, vereadores aprovam em definitivo e por unanimidade criação da Loteria Municipal de Campinas. Vereadores também aprovam em definitivo e por unanimidade o projeto de autoria do vereador Jair da Farmácia, que estabelece a política Vini Júnior de combate ao racismo nos estádios e arenas esportivas. Outra proposta aprovada em análise inicial é do vereador Carlinhos Camelô, que cria diretrizes para a implantação da política municipal de incentivo ao futebol feminino em Campinas. E no esporte, Guarani perde a 5ª partida em 6 rodadas na Série B e segue na zona de rebaixamento. E hoje tem Ponte Preta diante da Chapecoense, já então a gente fala sobre Campeonato Brasileiro da Série B. Mas olha só, o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda é no dia 31 de maio, portanto faltam apenas 10 dias. Lembrando que a declaração é obrigatória para quem obteve rendimentos tributáveis acima de R$ 30.939. Para quem deixou para a última hora, para quem já entregou, está esperando a restituição, ou para quem teve que pagar e tem alguma dúvida, eu aciono o repórter André Aranha, que está ao lado de um auditor fiscal da Receita Federal e tem as informações. Então, seja bem-vindo e boa tarde, André. Bom, é isso aí, Gabriel. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Portanto, ainda tem 10 dias o pessoal que não entregou ainda a declaração de imposto de renda. Como você disse, tem até o dia 31 de maio. É bom entregar, porque quem entregar fora do prazo vai pagar multa. É importante que se entregue no prazo. Estou aqui com o Marco Antônio Scaff, não é, delegado da Receita Federal. Boa tarde para o senhor, é isso mesmo? Boa tarde, né, isso mesmo. O prazo final da entrega da declaração é agora 31 de maio, até as 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, tá? Então a gente aconselha, nós temos hoje entregue na região de Campinas, 63% das pessoas apenas entregaram a declaração, tá? Então falta aí um percentual para entregar. Tá? Que entregue, mesmo que você não tenha todos os dados, você entrega e pode posteriormente corrigir. É importante essa entrega dentro do prazo para evitar multa. A multa é de 0,33% do valor do imposto devido ao dia, tá? Com limitado a 20%, e o valor mínimo de R$ 165,74 para entrega em atraso. Bom, isso que o senhor falou é importante. Mesmo que não tenha toda a documentação, é melhor entregar e depois, não é, ajustar isso. Isso mesmo, é melhor você fazer a entrega mesmo sem todos os dados. A lei obriga que os informes de rendimento sejam entregues para os contribuintes até o dia 28 de fevereiro, até o último dia útil de fevereiro, que é a entrega da DIF, tá? Mesmo os planos de saúde, as empresas de aluguel, as empresas que contratam, elas têm até dia 28, tá? A Receita Federal, de 2, 3 anos para cá, começou a disponibilizar a declaração pré-preenchida, já trazendo todos esses dados, inclusive a alteração de prazo de entrega da declaração, que antes era do primeiro dia útil de março, passou para o dia 15, exatamente para que todas as pessoas pudessem ter acesso à declaração pré-preenchida. A declaração pré-preenchida traz todos os dados de banco, da fonte pagadora, de médicos, de aluguel. Então você já tem na declaração pré-preenchida uma gama de dados
que é importante para o preenchimento da declaração. A declaração pré-preenchida pode ser feita por aplicativo do celular, você baixa na loja do aplicativo, loja de aplicativos, tá? Pode ser feito por tablet, computador. Você pode baixar o programa da Receita Federal no seu computador e através do GovBR você acessa a sua declaração pré-preenchida. Você tem só alguns dados que você tem que confirmar, porque, por exemplo, o saldo final de conta bancária a Receita não tem. Então, você vai preencher esses dados. As informações sobre os rendimentos, todos eles já vêm trazidas na própria declaração pré-preenchida. E ela evita que você possa incidir em malha por questão de erro de digitação, né? A malha, o uso da declaração pré-preenchida, não inibe você cair em malha, porque existem outros parâmetros de malha, tá? Mas não vai ser por erro de preenchimento. Bom, muita gente, não é, ainda tem dúvida. Por que fazer a declaração? A obrigatoriedade da declaração de imposto de renda é definida em lei, tá? A gente tem o rendimento isento e o rendimento tributável no valor de R$ 30.639,90. Tem receita bruta, receita de atividade rural acima de R$ 153.190. Quem teve qualquer tipo de rendimento isento, não tributável, tributável exclusivamente na fonte, acima de R$ 200 mil. Quem teve ganho de capital em alienação de bens e direitos, quer dizer, se você teve uma casa, vendeu e teve ganho de capital, você é obrigado a entregar a declaração. Se você trabalhou com bolsa de valores, teve rendimento superior a R$ 40 mil, você também é obrigado. Tá? Se você teve os seus bens no final de 31 de dezembro de 2023 são superiores a R$ 800 mil, também é uma obrigatoriedade de entrega de declaração. Bom, vamos lá. Como funciona a restituição? Bom, a restituição ela vai ser paga em 5 lotes a partir de 31 de maio até o último dia útil de setembro. Se eu não me engano é 30 de setembro, tá? Existem algumas prioridades na entrega do pagamento da restituição. Para pessoas acima de 80 anos, tá? Depois para pessoas acima de 60 anos, para quem teve sua principal fonte de renda, o magistério, tá? E existem alguns critérios de desempate. Como assim desempate? Se você utilizar a declaração pré-preenchida e você indicar o PIX, você passa na frente dos outros. Então, por exemplo, 2 pessoas acima de 80 anos, uma entregou a declaração normal pelo próprio programa gerador de declaração, o outro utilizou a declaração pré-preenchida e informou a restituição através do PIX, esse passa a ter prioridade em relação ao primeiro. Bom, pessoas com deficiência... Pessoas com deficiência não, pessoas com deficiência estão junto com o pessoal de 60 anos. Como funcionam aí os canais de comunicação da Receita? Olha, você pode tirar dúvidas pela Receita Federal, você tem o chat, você tem no próprio programa do Imposto de Renda tem o Ajuda, você tem o Fale com o Léo na Receita Federal, você tem o Perguntas e Respostas, que você consegue baixar do próprio programa da declaração, no próprio site da Receita Federal, você tem o Pergunte, o Perguntão, como a gente fala. São cerca de 900 perguntas, 950 perguntas já respondidas com base na maioria das dúvidas dos contribuintes. Bom, é importante destacar que para receber a restituição é necessário informar uma conta corrente e tudo mais. A conta corrente tem que ser não necessariamente o titular, mas a pessoa tem que estar na conta corrente. Por exemplo, assim, você é a segunda pessoa da conta, mas você tem o seu CPF vinculado àquela conta. Você pode indicá-la essa conta para receber. Assim como pode indicar também para pagar, tá? Para quem tem a pagar, pode colocar débito automático. Agora, dia 21, já não é mais possível o débito automático para a primeira cota. Quem entregar agora, a partir do dia 10 de maio, é obrigatório a primeira cota ser paga pela pessoa em alguma instituição bancária ou por aplicativo do banco. As outras todas podem ser colocadas em débito automático na própria conta corrente do contribuinte. Bom, vamos passar limpo então a restituição de imposto de renda, o primeiro lote, 31 de maio. Depois é o último dia útil de junho, julho, agosto, 28. Até dia 30 de setembro, que é o último lote. Bom, então é sempre até o último dia útil do mês. É sempre no último dia útil do mês. É sempre no dia último. Então, beleza. Por exemplo, é o 5º lote no dia 30 de setembro de 2024. Exatamente isso. Esses lotes são corrigidos pela Selic, tá? Agora, 31 de maio é o valor cheio da declaração. Em junho é 1%.
mais acima do valor da restituição. Em julho é a Selic, mais 1%. Em agosto, a Selic de junho e julho, mais 1% de agosto. Ela é corrigida nesses critérios. Bom, desde já agradecendo, né, a sua participação. Só faz um resumão, então, até o final deste mês, para o pessoal não esquecer mesmo. 31, se não tiver toda a documentação, entrega mesmo assim. 31 de maio, até as 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. 59 segundos. Né? Não, porque ele fecha exatamente para poder usar o dia 31 inteiro, né? Se você não tiver todos os dados, entregue, depois você retifica. O problema dessa retificação é que se você escolher a declaração simplificada e depois você verificar que valia mais a pena completa, você não pode trocar o modelo, tá? Mas mesmo assim você não vai pagar multa. Dê preferência ao uso da declaração pré-preenchida, que ela traz todos os dados que pode às vezes estar faltando, tá? E observe, atente aos critérios de obrigatoriedade de entrega da declaração. Bom, o senhor estava brincando antes da gente entrar ao vivo, aqui é um dos poucos lugares que ainda tem orelhão, é isso? Pois é, que é um então dos quem poucos... quiser, não é? Principalmente os mais jovens que não conhecem orelhão, né? E esse não é dos mais antigos, né? Porque esse aqui ainda é com cartão, não é com moeda. Porque aquele com ficha eu nunca mais vi. Então vai para o museu isso aqui. Com certeza. Valeu, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês. Valeu, muito obrigado. Portanto, dúvidas importantes aí, Gabriel Castro. Muito obrigado ao nosso repórter André Aranha, até com essa curiosidade, que a gente já estava de olho aí, né? Quando abriu ali a câmera, deu para ver o orelhão, muito bacana. Quero agradecer, claro, a disponibilidade, né, do Marco Antônio de Oliveira, que é auditor fiscal da Receita Federal, delegado adjunto da Delegacia da Receita Federal aqui do Brasil, em Campinas, pelas informações. Nosso repórter André Aranha, tirando todas as dúvidas, então, tem 10 dias para a entrega da declaração do imposto de renda. Você ainda que não fez, corre atrás que ainda dá tempo. Vamos com as notícias da metrópole, porque orientar os motoristas sobre os cuidados que se deve ter em situações de emergência ou acidentes de trânsito que envolvam pessoas com autismo. Esse é o objetivo do adesivo Autista a Bordo, uma iniciativa entre a INDEC, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o PAICA. Cerca de 5.000 adesivos devem ser distribuídos ao longo do ano durante ações no trânsito para sensibilizar a população de Campinas desta campanha. O adesivo alerta sobre comportamentos comuns apresentados pelas pessoas que estão no espectro autista em situações de emergência. Aumento do tom de voz, fuga, não aceitar ajuda, dificuldades na fala e falta de noção do perigo são exemplos desse comportamento. Essa sensibilização é uma parceria que envolve a INDEC, a empresa que gerencia o trânsito em Campinas, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o PAICA, o Programa de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente. A iniciativa também faz parte das ações do Maio Amarelo. A INDEC, desde o ano passado, já abraçou essa causa, né? E nós já fizemos um adesivo que está no transporte público, em todos os ônibus do transporte público, onde esse público de autista tem um assento preferencial, né? Tem lá determinado que o assento é dele, é prioritário para ele. E agora, dentro do Maio Amarelo, nós também lançamos esse adesivo para o público autista, para poder orientar aquelas pessoas em situação de emergência. Localizado na Vila 31 de Março, o objetivo do PAICA é atender crianças e adolescentes com TEA, o transtorno do espectro do autismo, de maneira multidisciplinar. Muitas vezes, por questões sensoriais, eles se desregulam no trânsito, né? Muito barulho, às vezes o próprio calor dentro do veículo, ou o movimento mesmo de estar dentro do carro, muitas vezes não é confortável para as crianças, né? E as pessoas não têm noção, né? Principalmente se você pegar um momento de trânsito. Esses dias até teve um pai de um atendido nosso aqui do PAICA que ele falou, né? Ele estava no trânsito, o trânsito estava parado, ele caneta dele, autista no banco de trás. E a pessoa de trás começou a buzinar e a menina começou a ficar nervosa com aquele barulho da buzina. E ele falou, se tivesse um adesivo sinalizando que existia uma criança autista aqui, ele não estaria buzinando, ele não estaria fazendo essa auê, né? Talvez respeitasse, né? Entendesse aquela condição. Cerca de 5.000 adesivos como esse aqui
foram produzidos e serão distribuídos pela INDEC gradativamente e em diferentes frentes. A INDEC vai distribuir tanto para o público, para as instituições, como para as escolas que também tenham alunos, né, nas nossas ações de educação de trânsito, também para os transportadores escolares e também nas ações de rua que a gente faz, que é uma INDEC para a gente, onde a gente passa todas as orientações e presta serviço para a população. A Lorena, de 4 anos, é uma das crianças atendidas no PAICA. A mãe contou que a filha já teve crises dentro do carro da família. Aconteceu já no estacionamento do hipermercado, né? Dela querer desesperadamente sair do carro e a gente ali explicar, calma, filha, calma. E você percebe os olhares, sabe? Então, assim, sem o cordão da identificação, sem nada para dizer, olha, minha filha ela é autista, fica mais difícil, né? Parece que é só uma birra ou que você até mesmo está maltratando. E o adesivo ali bem assim na janela mesmo, como a gente colocou bem próximo, já ajuda bastante, principalmente do lado que ela mais utiliza. A Regina é mãe do Eirio, de 9 anos, que foi a primeira criança inscrita no PAICA. Para ela, o adesivo vai ajudar a dar destaque à causa. É mostrar para o outro que existe o autista naquela situação, seja num acidente ou numa parada repentina, né, por algum motivo, alguma crise sensorial. E tendo, além do adesivo, algumas orientações, fica muito mais fácil para as pessoas que não conhecem, que não sabem lidar, terem uma informação básica para conseguir lidar com quem está dentro do carro. Então, essa visibilidade que trouxe o adesivo, que vai vir com força agora, é o que é mais importante para a gente no momento. O adesivo também pode ser solicitado diretamente à INDEC pelo atendimento agendado no site indec.com.br ou pelo aplicativo. Basta especificar o pedido, indicar o nome particular ou da instituição e a quantidade necessária. Também é preciso informar e-mail e telefone para que a retirada seja alinhada. E olha só, os empreendedores formais e informais, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica aqui da cidade de Campinas, terão a chance de aportar recursos no próprio negócio com juros menores e pagamento facilitado. Isso porque o Banco Paulista do Povo reabriu as linhas de crédito. O prefeito de Campinas, Dário Saad, anunciou uma nova linha de crédito do Banco do Povo como parte do programa de microcrédito produtivo. O programa de empréstimo facilitado havia sido suspenso por conta do alto índice de inadimplência, também por conta da pandemia. Após a liquidação dos débitos e facilitação dos pagamentos, o Banco do Povo Paulista reabriu as linhas de crédito na cidade de Campinas. Essa reabertura do Banco do Povo é fundamental para injetar recursos para que o microempreendedor possa alavancar seu negócio. O prefeito reafirmou a importância do apoio financeiro aos microempreendedores. E o Banco do Povo, ele desburocratiza o empréstimo, ele dá condições de pagamentos melhor do que os bancos tradicionais. O vereador Carlinhos Camelô, que acompanhou o anúncio, ficou feliz com a reativação do serviço. Eu acho que isso, eu acabei de falar lá no evento, isso pós uma pandemia vem ajudar muito os microempreendedores. As pessoas passaram, tiveram que fechar seu comércio, tiveram dívidas e hoje tem que, vamos falar assim, normalizar o seu comércio de uma forma assim financeira. O que eles têm? Eles têm os empréstimos que eles pegam com um juro altíssimo e às vezes não conseguem honrar com esse empréstimo. O Banco do Povo são 5 milhões que vai ser emprestado aos microempreendedores, também com os juros bem lá embaixo. E através também de um curso do Sebrae, que as pessoas vão passar esse curso, que é muito importante, como a pessoa gerenciar esse empréstimo. Então, eu acho que isso vem muito importante, num período muito importante para todos os microempreendedores e também aqueles que querem montar o seu comércio. O Banco do Povo Paulista é um programa de microcrédito desenvolvido pelo governo do estado em parceria com as prefeituras. Compuseram a mesa de lançamento, além do prefeito, o secretário municipal de Trabalho e Renda, Arthur Orsi, os vereadores Carlinhos Camelô, Edivaldo Cabelo, o diretor do Sebrae, Nilson Freitas, além da diretora regional de Campinas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, Carolina Nais.
Os perfis das empresas potencialmente atendidas são os mais variados. Tem várias linhas de crédito, né? Cada uma vai se adequar àquele empreendedor, àquela pessoa, e com isso vem os critérios também de parcelamento, de juros, etc. Dário Saad acredita no impacto da ação. Eu tenho certeza que vai ajudar muitos microempreendedores individuais a alavancar seu negócio, gerar renda e aí avançar na carreira do empreendedorismo. Para Carlinhos, que no início de maio apresentou a indicação de número 4.363, pedindo justamente a volta do Banco do Povo, esta é mais uma importante vitória da Câmara dos Vereadores. Fico muito feliz porque eu falo assim, a gente já tinha mandado um ofício para o Banco do Povo reativar, né, porque a gente achava importante que as pessoas comecem a fomentar o comércio novamente no centro da cidade. Muitas lojas fecharam, muitos empreendedores estão com dificuldade, então a gente fica contente que o papel da Câmara da gente tá cobrando e isso acontecer, para a gente é um mérito muito grande. 12:00 mais 58 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta terça-feira. E você sabia que as bibliotecas públicas municipais oferecem muito além de livros aqui em Campinas? No espaço você também pode acessar a internet gratuitamente e tem um espaço de Libras, com livros em braille, audiobook e também impressão. Mesmo com as inovações tecnológicas, as bibliotecas resistem e continuam guardiãs de riquezas da cultura e da história. A cidade de Campinas conta com 7 bibliotecas públicas municipais que somaram, ano passado, 11.000 atendimentos. Este ano, já são mais de 3.500. A coordenadora departamental de bibliotecas da Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas pontua o perfil do público que tem buscado pelo serviço. O movimento realmente tem cada dia mais aumentado, né? Olha, os temas são bem variados, né? Os jovens procuram muito livros mais atuais, a gente tem os vestibulares também que está em alta, né? Como sempre, mas assim que eles têm procurado muito as bibliotecas públicas atrás dessas publicações. E a gente tem um número muito grande de crianças, né? Além da nossa biblioteca pública infantil, que fica no Bosque dos Italianos, mas as outras bibliotecas também têm o seu espaço infantil, então a gente tem um número muito grande, principalmente das escolas municipais, né? Da Educação Municipal de Campinas, que faz esse passeio com as crianças e incentiva a gostar da leitura, né? Na biblioteca a gente consegue ter uma formação de leitores, né? Eles ficam com uma leitura mais aguçada, tem um cognitivo mais atrativo, então é um espaço diferenciado do espaço de escola. A Biblioteca Ernesto Manuel Zinck, que fica na Avenida Benjamin Constant, anexo à Prefeitura, conta com livros em braille, impressão e audiolivros, além de internet grátis e auxílio na elaboração de currículo e pesquisa. Campinas já vem fazendo esse trabalho há mais de 30 anos, né? O setor de braille aqui da Zinck tem mais de 30 anos, são mais de 3.000 exemplares em braille e é acessível a toda a população. Inclusive a gente tem o trabalho de impressão em braille, né? Que é gratuito. As pessoas que necessitam dessa impressão, a única coisa que a gente solicita é a folha. Nós temos o acesso a Campinas, né? Então aqui dentro da biblioteca você pode acessar através do seu notebook, do seu celular, e nós também temos a sala da Juventude Conectada. Então a sala da Juventude Conectada, todas as bibliotecas e outros espaços públicos também têm, que são jovens também que auxiliam na elaboração de currículo, na elaboração de pesquisas. Então a gente sempre tem uma sala da Juventude Conectada também.
Cada biblioteca de Campinas tem seu acervo e os documentos necessários para cadastro, além dos prazos de devolução. Você pode acessar o site campinas.sp.gov.br/Secretaria da Cultura e escolher a biblioteca desejada. É muito simples, é só trazer o RG e um comprovante de residência, você faz o cadastro, né? Você já pode sair no mesmo dia com o livro, você escolhe o livro, você pode ficar 15 dias, é renovável, né? Então é muito simples, não precisa de foto. Quando for menor de 14 anos, é acompanhado de um adulto só para fazer o cadastro e depois ele pode estar retirando o livro tranquilamente em todos os espaços. Nós temos 7 bibliotecas, né? Uma fica no Céu Florense, uma no Céu Esperança, aqui no centro, ao lado do Paço, que é a Zinc. Nós temos em Sousas, temos no Bonfim e temos uma no Bosque dos Italianos. Três atletas campineiros dançarinos de hip hop foram classificados para representar o país em Phoenix, Arizona, no World Hip Hop Dance Championship, de 3 a 10 de agosto deste ano. O desafio agora é captar recursos para a viagem. Uma campanha de financiamento coletivo foi iniciada com o objetivo de garantir que 3 dançarinos brasileiros participem do Campeonato Mundial de Hip Hop nos Estados Unidos. O evento é uma vitrine para evidenciar os talentos emergentes do estilo. Juntamente com o professor Vini, que também é o professor aqui de hip hop da academia, nos orientou a participar dessa competição, que foi uma novidade, né? Até então era só grupo e pequenas pessoas. Aí surgiu essa categoria em mini crew e tivemos a ideia de competir lá. E a competição foi em Santos ano passado, meados de setembro ali, e juntamente com a nossa aluna aqui, a Mazottini, formamos um trio, que é essa categoria mini crew aí, e fomos lá tentar essa vaga e fomos contemplados aí com a belíssima apresentação. As danças urbanas têm ganhado cada vez mais popularidade. Tem crescido demais, inclusive o breaking, que é um dos estilos dentro aí da cultura, é até modalidade olímpica. Para concorrer, a coreografia teve que atender a várias exigências. Teve muito estudo da minha parte para entender quais seriam os principais elementos que fossem fazer parte da coreografia. Dentre eles, utilizei bastante isolation, bastante polirritmia, bastante coordenação motora e minimamente ter exímio nas nas 4 danças urbanas que foi selecionada, né? Hip Hop Dance, House, Locking e Popping. Depois do resultado exitoso, mais dedicação para o Mundial. São os mesmos critérios e para o Mundial é obrigatório ter 3 modalidades em cada coreografia. E Campinas tem 3 atletas dançarinos participantes desse evento promovido pelo Hip Hop International, com 55 países participantes e mais de 3.000 dos melhores dançarinos do mundo. Para os interessados em praticar o hip hop, a dica é: comece. Olha, eu garanto 3 semanas que já tem um belo resultado. A Júlia só tem 16 anos, dança hip hop há 2 e é uma das integrantes do trio que representa o Brasil no World Hip Hop Dancing Championship. Eu sempre procurei, pegar danças diferentes. Eu conheci o K-pop, que foi o meu primeiro contato mais próximo do hip hop, e aí foi onde eu achei a PHK pelo Instagram, que eu comecei a fazer as aulas, né? E foi quando eu me apaixonei, eu não parei mais. Ranquear na primeira competição foi uma baita surpresa. Foi uma surpresa muito grande, ainda mais com a vaga pro Mundial, né? Porque ganhamos o 3º lugar e até então pra mim era só isso, né? Mas aí vieram falar com a gente, falaram tipo, nos vemos lá nos Estados Unidos, e a gente ficou tipo, meu Deus, como assim? Porque a gente achava que era só o 1º lugar, né? Então foi uma surpresa muito grande, muito.
O Mundial deverá ocorrer em Phoenix, no Arizona, de 3 a 10 de agosto. Por isso, patrocinar esse trio é para quem apoia os melhores do esporte. Faltando apoio, tá faltando patrocínio principalmente. Então, quem puder ajudar, contribuir com a nossa vaquinha, ou se alguma empresa quiser contribuir com o patrocínio, ter o logo da empresa conosco dançando no Mundial, agora é a chance de ter um alcance mundial para sua marca. Dá para fazer com incentivo de imposto, tem várias maneiras de poder ajudar e contribuir. Para colaborar, acesse o link da vaquinha ou entre em contato pelas redes sociais. Os recursos arrecadados cobrirão os gastos com a viagem, a hospedagem e a inscrição na competição. Vamos com as notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 29ª reunião ordinária e os vereadores aprovaram em definitivo e por unanimidade a criação da Loteria Municipal de Campinas. Pelo projeto da Locamp, vai definir os valores das apostas, os bilhetes numerados, as cartelas raspáveis e demais produtos lotéricos que serão explorados, assim como as premiações. O vice-líder de governo aqui na Câmara diz que será uma importante fonte de arrecadação para o município. É ser uma fonte de arrecadação para ajudar as secretarias, principalmente a Secretaria de Assistência Social, como também de Cultura, Esporte, Lazer. E nós sabemos que isso é importante, porque desde setembro de 2020, o STF determinou que não seria mais da União a exclusividade de explorar a loteria. Isso abriu um espaço muito grande e muitas são as cidades que hoje já têm a sua loteria e já tem essa contribuição para as secretarias, principalmente a de assistência social. Então nós, pelo mundo inteiro hoje, nós fazendo uma observação e uma checagem, as loterias é que fazem revitalização de quadras esportivas de escolas, de praças, principalmente em áreas menos favorecidas, mais carentes, e isso vai acontecer aqui na cidade de Campinas. Vale lembrar que o projeto de lei elaborado pela Prefeitura de Campinas foi inspirado em uma proposta apresentada anteriormente pelo vereador Jair da Farmácia, que retirou a proposição para dar lugar à da Prefeitura. O vereador Fernando Mendes enfatiza a importância dos valores que deverão ser investidos no esporte e na assistência social. Vem no momento de necessidade das próprias secretarias, tanto de esporte como de assistência social, de cultura, né? Porque isso é importante para a cidade e os jogos, né? As apostas sempre vão acontecer, sempre vão existir. Cabe agora o município também explorar essa fonte de arrecadação. Outro projeto que foi discutido, aprovado em definitivo e por unanimidade, é o de autoria do vereador Jair da Farmácia, que estabelece a política Vini Júnior de combate ao racismo nos estádios e nas arenas esportivas. A proposta traz no nome referência ao atleta brasileiro Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, atacante do Real Madrid, que foi vítima de racismo em diversas ocasiões em partidas na Europa. Esse projeto eu criei para que caba esse preconceito em campo de futebol, não só sobre o campo de futebol, mas todos os tipos de racismo, de preconceito, é isso que eu quero debater. Entre outras medidas, o projeto, que agora depende da sanção do prefeito para se tornar lei municipal, torna obrigatória a divulgação e a realização de campanhas educativas de combate ao racismo nos estádios em períodos de intervalo ou que antecedem os eventos esportivos ou culturais. Esses intervalos, a pessoa vai procurar conscientizar para que cabe com o racismo, que nos olhos de Deus, nós somos todos iguais. E também as pessoas conscientizarem que isso daí, esses preconceitos não levam a nada.
Outra proposta sobre futebol é de autoria do vereador Carlinhos Camelô e foi aprovada em primeira análise. A matéria cria diretrizes para a implantação da política municipal de incentivo ao futebol feminino em Campinas. Segundo o vereador, o objetivo da política municipal é promover a participação de mulheres na prática de futebol de campo, de futebol de salão, que é o futsal, futebol society, futevôlei e futebol de areia. A gente tem muito pouco, a gente ainda está crescendo isso aqui na cidade de Campinas. A gente tem a Taça da Favela, onde as mulheres participam, mas eu acho que hoje esse incentivo a gente tem que colocar e também tem que trazer recurso para que realmente essas mulheres também insiram no futebol. Hoje as grandes dificuldades dela é os recursos, e a gente, nesse projeto, a gente destina que seja 30% também para as mulheres, para incentivar o futebol feminino. Então eu acho que isso vai fomentar um pouco o futebol, vai pôr as mulheres nos lugares dela ali, que a gente fala que as mulheres também faz parte do futebol, faz parte do vôlei, e a gente tem que incentivar e trazer isso para a nossa cidade de Campinas. O vereador Carlinhos Camelô ainda enfatiza a importância do esporte e do incentivo aqui na cidade. O esporte é saúde, o esporte é entretenimento, o esporte hoje nós temos muitas das crianças nossas aqui, é muito nas redes sociais, celular, e a gente tem que voltar àquele tempo, antigamente, onde as crianças se interagiam e começam a inserir na sociedade através do esporte, que aí vai trazer saúde e tudo isso para a nossa cidade. Hoje as mulheres têm toda a capacidade de estar participando de todos os eventos que a gente tem na cidade de Campinas, e é isso que nós queremos, que as mulheres façam parte de todos os esportes que tiverem aqui na cidade de Campinas. O projeto ainda vai passar pelas comissões de mérito para ser votado em segundo turno e aí sim, se aprovado, será encaminhado para a sanção do prefeito. Olha só, a comissão processante que foi instaurada no mês de abril deste ano aqui na Câmara contra a vereadora Paula Miguel para apurar denúncia por parte do vereador Nelson Mosseri de que a parlamentar teria incorrido infrações de acordo com o Código de Ética do Legislativo e da Lei Orgânica, apresentou o relatório na reunião ordinária desta última segunda-feira. Presidida pela vereadora Guida Calisto e formada pelos vereadores Edivaldo Cabelo e Gustavo Peta, o relator da CP, a comissão analisou se as infrações teriam ocorrido pelo fato da parlamentar ter destinado emenda impositiva para a realização de um show, a Festa da Bicuda, ocorrido em uma praça pública em Barão Geraldo, na qual ocorreram cenas de nudez, encenações de sexo e ainda suposto incentivo ao uso de droga ilícita. A comissão processante aprovou o relatório, um relatório técnico, um relatório muito objetivo, que aponta a necessidade do arquivamento da denúncia. A denúncia em que pese que traga à tona um evento que ocorreu em Barão Geraldo em março, que trouxe cenas inadequadas para acontecer em um espaço público, no horário que aconteceu, a denúncia não comprova nenhum elemento que demonstre que a conduta da vereadora foi a responsável por essas cenas que nós vimos. Então, por não haver nenhum indício de improbidade administrativa, nenhum indício de quebra de decoro, nós consideramos que o melhor caminho é o arquivamento. A previsão é que o relatório seja lido e votado na próxima semana em plenário. Você pode assistir ou rever a 29ª reunião ordinária na íntegra no youtube.com/TV Câmara Campinas. E olha só, o vereador Gustavo Peta protocolou um requerimento pedindo informações à Prefeitura sobre a transferência de pacientes e mudanças nos centros de saúde aqui em Campinas. Olha só. Depois de receber reclamações sobre as mudanças nos territórios e na alocação de pacientes de diversos centros de saúde de vários bairros da cidade, o vereador Gustavo Peta, por meio do requerimento número 1024 de 2024, solicita ao Poder Executivo informações sobre a transferência de pacientes e as mudanças na geolocalização e no georreferenciamento nos centros de saúde de Campinas. Está havendo uma mudança por parte da Secretaria de Saúde
como as pessoas são atendidas nos centros de saúde. Então, determinadas pessoas que eram atendidas, por exemplo, pelo Centro de Saúde Santa Lúcia, vão passar a ser atendidas por um outro centro de saúde próximo, mas não tão próximo como antes. E a Secretaria tem alegado que isso se dá por conta do novo censo do IBGE, a necessidade de fazer mudanças para que a população seja melhor dividida pelas unidades de saúde na cidade. Acontece que isso está sendo feito sem diálogo, sem conversa, sem explicação. Então as pessoas estão sendo surpreendidas por essa informação. Então muitas vezes elas estão no meio de um tratamento, elas estão sendo acolhidas e atendidas por um determinado médico ou médica e passam a ser direcionadas por um outro centro de saúde que às vezes não tem aquele médico especialista. Então está causando muita confusão. Então o meu requerimento é no sentido de perguntar as verdadeiras motivações dessas mudanças e por que essas mudanças não foram feitas com um processo de consulta, de diálogo, tanto com a gestão da unidade de saúde, como pelo conselho local, que é o conselho que representa os moradores naquele centro de saúde. Então é um questionamento nesse sentido, para ver como que a gente pode pelo menos mitigar as consequências dessas mudanças. Dentre os questionamentos também consta na proposta quantos centros de saúde do município foram atingidos por mudanças de pacientes dos territórios de atendimento e a quantidade de pessoas envolvidas nas trocas. Para o vereador, as mudanças no atendimento prejudicam ainda mais os pacientes que têm mobilidade reduzida. Quando a mudança ocasionar uma diferença, uma distância maior para o outro centro de saúde. Então são vários transtornos. Às vezes eu fico imaginando que as pessoas tomam decisões achando que elas são simplesmente burocráticas, que elas são simplesmente... o gestor público tem que compreender que as decisões que eles tomam causam impacto na vida das pessoas, impactos que podem ser inclusive graves. E por isso que é preciso ter esse processo de diálogo, de consulta, de informação, para as pessoas ao menos se prepararem, caso aquela mudança seja realmente necessária. E isso não ocorreu e é por isso que tem causado muito transtorno e o nosso requerimento é motivado exatamente pela reclamação de muitos moradores por conta disso. A segunda edição da História em Quadrinhos Territórios Negros foi lançada no plenário da Câmara Municipal, na presença de representantes da cultura negra de Campinas e ao som de MPB com a Marília Correia e é de hip hop com o mano Tim Calibre 12 e Sinistro. O lançamento da segunda edição do HQ Territórios Negros, por iniciativa da vereadora Guida Calisto, aconteceu em clima festivo, com a participação de representantes da cultura negra da cidade de Campinas. Quando a gente fez a primeira edição do HQ, a gente sabia que a gente não ia dar conta de fazer registro de todos os territórios da cidade de Campinas. A gente está numa cidade que é marcada na sua história pelo racismo, até porque o Brasil teve um processo de escravização de 380 anos, né? E Campinas tem 250 anos, né, de município, de cidade. E então a gente sabe que boa parte da história de Campinas foi marcada por esse processo. O HQ reúne histórias de locais, de tradições e de grandes nomes da história do povo negro. A gente tem muitos lutadores negros e negras que foram forjados nessa luta e que permanecem até hoje, fazendo a luta no seu território, né, preservação da nossa história, da cultura, né, do povo negro, nesse ato assim mesmo de resistência, né, nesse ato, nessa luta, né, nessa disputa cultural que a gente faz. O elo da corrente não se desfaz, cola na paz, não fuge, quem for capaz. Sou de Campinas, interior, curva vontade, de agitar, transitar, sufocado. Por conta dessa necessidade de incluir mais personagens e histórias, a segunda edição foi atualizada. Nós corrigimos, ampliamos, trouxemos novos territórios e a gente fez toda uma organização do próprio HQ bem bacana e bem legal. O produtor da revista em quadrinhos falou um pouco do processo de construção da obra. E a gente começou a fazer com que os territórios, essa bagagem toda, moldasse aquilo que a gente estava fazendo. O artista e ilustrador não esteve presente, mas foi homenageado pelo produtor. A gente precisa lembrar bastante de quem deu a cara
para essas ideias, que é o João da Silva. O João, ele é um artista, ele é um artista de sinal de semáforo e também desenhista. O João, ele não se dá muito bem com as exposições públicas, então ele sentiu muito, mas ele disse que não poderia estar presente. Sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade, nego sem emprego, fica sem sossego, negra raiz da liberdade. O vereador Cecílio Santos pede informações sobre estudos de novos empreendimentos no distrito do Campo Grande. O parlamentar reforça a necessidade de ter políticas públicas adequadas para acompanhar o crescimento da região. O vereador Cecílio Santos pede informações sobre os estudos realizados para a autorização de novos empreendimentos habitacionais no Campo Grande. O empreendimento ficará localizado próximo à Avenida John Boy do Lope e a previsão é de que as unidades habitacionais sejam entregues a partir de 2027. E a gente quer que a prefeitura se planeje para atender essa demanda que está vindo para a região e a que já existe, né? Nós temos uma demanda reprimida por creche, por exemplo, que é muito grande. Mesmo com a construção que estão fazendo, ela vai atender praticamente essa demanda reprimida. Mas e as novas que estão chegando? Então, nós queremos discutir com o poder público, com a prefeitura, justamente essa falta de equipamentos públicos na região. O parlamentar reforça a necessidade de ter políticas públicas para acompanhar esse crescimento. Essas políticas públicas certamente serão muito impactadas, visto que o contingente populacional que a gente prevê com os novos loteamentos é muito grande. Isso vai gerar em torno de mais de 50 mil pessoas que vão passar a morar na região do Campo Grande, que já tem aproximadamente 190 mil pessoas morando aqui na região, distribuídos nos 92 bairros. Também questiona os impactos que isso pode causar na saúde, educação, saneamento, drenagem, coleta de lixo, mobilidade, entre outros serviços públicos. E principalmente, André, o impacto no trânsito. Hoje nós já temos ali a John Boy Dunlop, na parte da Bandeirantes, com aquele funil que de manhã e à tarde a população fica parado ali 20, 30 minutos para poder escoar esse trânsito. Como é que vai ficar daqui 2, 3 anos? Entende? Essa é a nossa preocupação e por isso a gente requereu essas informações ao prefeito e estamos mobilizando a comunidade para que possamos discutir saídas. Entende? Não é necessariamente a gente ser contra os empreendimentos habitacionais. Isso, a cidade é dinâmica e vai acontecer. Agora, é preciso que o poder público aprove isso dentro de um planejamento para que toda política pública possa atender a população. Este professor trabalhou durante 30 anos na região. Conhece bem o Campo Grande. Mais empreendimentos, as cidades são sempre necessárias, né? Mas com esses empreendimentos, chegam também a necessidade de mais vias, né, de fluxo para o fluxo da população, né? E essas vias também produzem muitos impactos ambientais, né? Porque para fazer mais asfalto impermeabiliza o solo. Vamos fazer mais habitações populares, mais moradias. A população precisa disso. Mas é preciso não deixar de lado o poder público, não esquecer, não deixar de analisar e estudar os impactos que isso causa, né, e como tudo isso pode ser mitigado. O primeiro encontro do Parlamento Jovem deste ano reuniu 66 jovens parlamentares. Isso porque antes de serem eleitos e chegarem aqui,
tiveram todo o trabalho dentro das unidades escolares, com as campanhas, articulações e eleições. Agora, eleitos, os titulares e suplentes começam a frequentar o Parlamento Jovem. O primeiro encontro da 6ª edição do Parlamento Jovem de Campinas reuniu 66 alunos eleitos de 33 escolas. São 33 jovens vereadores titulares e 33 suplentes. É uma parceria que a Câmara faz com as escolas públicas, municipais, estaduais e também escolas particulares para levar para dentro da escola a discussão, o debate e aprofundamento, do que é ser cidadão. O Parlamento Jovem é um exemplo de formação do cidadão. E mais do que isso, dá oportunidade para esses jovens de vivenciarem uma experiência, conhecendo a Câmara, atuando como se fossem vereadores da cidade, que eles vão levar para a vida inteira. O Parlamento Jovem de Campinas é um programa de formação política e cidadã sem viés partidário, promovido pela Escola do Legislativo de Campinas, a Elecamp. No primeiro encontro a gente conversa um pouquinho com eles a importância que tem a política na vida da gente, da nossa cidade. E a gente fala de dois vieses, de uma política que é cotidiana, que impacta no nosso dia a dia, em diversas ações e decisões, e uma política que é institucional, e aí a gente fala um pouquinho sobre o funcionamento do Estado brasileiro. As escolas que aderem ao programa dão todo o suporte para o processo eleitoral dos jovens. Até porque eles passam por todo o processo político mesmo, que é desde a eleição, campanha, eles fazem a campanha na escola, passam de sala em sala, mostrando seus projetos. Então, esse ponto, a hora que eles chegam aqui na Câmara, eles já estão assim preparados para serem futuros vereadores. Nós passamos nas salas dos 8º e dos 9º, perguntando quem quer ser candidato, quem quer ser candidata. E a gente sempre faz um combinado na escola para eleger uma menina e um menino. Então, um vereador e uma vereadora, Um vai ficar de titular e o outro de suplente. Depois a gente vai fazer uma urna eletrônica, a gente faz uma urna eletrônica online e todos os alunos e alunas do 6º ao 9º ano votam. E é assim que é escolhido, pelos estudantes e pelas estudantes, quem será o vereador ou vereadora e suplente. A disputa pela vaga de titular e de suplente na Escola Correia Melo foi acirrada. Foi bem concorrido. A minha sala em específica ficou bem ansiosa, querendo que a gente ganhasse, porque eles gostavam bastante da gente e a gente acabou ganhando. A escola foi bem interativa, teve bastante discussão e tal, foi isso. A responsabilidade é grande, pois, se houver desistência dos eleitos, a escola perde a vaga. Nossa primeira vez, a gente está bem ansioso sobre o que a gente vai fazer, o que a gente vai aprender. A gente quer criar um projeto bom para Campinas inteira e tentar beneficiar todo mundo que está passando problemas pela cidade, que a cidade não está boa, A gente queria tenta solucionar de alguma forma com um projeto de lei. Para o professor de matemática, a oportunidade permite que o jovem vereador exerça o protagonismo em tempo real. É muito comum a gente ouvir, como agora de manhã, que os jovens é o futuro. E eu discordo totalmente. O jovem é o presente. Ele faz acontecer nesse exato momento. A aluna Débora defendeu a construção de mais locais de fala para a juventude. Além dos meus projetos de lei, eu fiz com que o protagonismo juvenil fosse acima disso, que é uma ideia que eu prezava acima de tudo e que eu achava muito mais importante do que as pessoas verem os meus projetos de lei, foi que elas achassem que o protagonismo juvenil é o que eu prezava e é o que eu prezo, que eu venho aqui e eu vou tentar acima de tudo concretizar a minha palavra. Essa experiência toda faz com que eles começam a se apaixonar pelo assunto, começam a entender realmente o seu papel na sociedade. É uma pequena sementinha, é um aluno no meio da escola, mas eu acho que a Elecamp está de parabéns porque tem feito a diferença na vida desses jovens. No final desta conversa informal que a gente teve com eles, nós fizemos o sorteio para a escolha dos padrinhos, vereadores padrinhos e madrinhas, e agora a gente está terminando com essa integração deles, um lanche coletivo, para que eles possam também se conhecer melhor.
Por iniciativa do presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, a Câmara Municipal entregou o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci ao Tênis Clube de Campinas. Das mãos do presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, o Tênis Clube recebeu o diploma de mérito esportivo José Salvucci. O clube completou recentemente 110 anos. E a Câmara de Campinas criou várias honrarias para homenagear pessoas, entidades, empresas que, através da atuação, contribuem com o desenvolvimento da nossa cidade. E o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci, ele foi criado com a intenção de destacar, reconhecer, homenagear pessoas e entidades que contribuem com o desenvolvimento do esporte na nossa cidade. E é com esse objetivo que nós viemos hoje aqui. Neste ano em que o Tênis Clube de Campinas completa 111 anos, né, então quase metade da história de Campinas tem a presença do Tênis Clube de Campinas. A gente não vai poder contar a história de Campinas sem falar do Tênis Clube. O parlamentar lembra que o tênis, ao longo de toda a sua existência, se dedicou à valorização da prática esportiva e social da cidade. O clube, que nasceu com foco no desenvolvimento esportivo, teve ao longo de mais de um século atletas das mais diversas modalidades que atuam e atuaram pelo Brasil e pelo mundo fazendo história. Podemos destacar alguns nomes de relevância nacional, como Felipe Meligeni, associado do clube, praticante, que nasceu nas quadras do Tênis Clube de Campinas. Os convidados acompanharam atentos no telão um vídeo sobre a história do tênis. Fundado em 1913, o clube entrou para a história por ser um dos primeiros a construir quadras de tênis. O tênis teve muitos atletas, masculino e feminino, que se destacaram em todos esses anos, desde a década de... Acho que o primeiro troféu que nós conseguimos achar aqui no clube é de 1931. Então, desde a fundação, ele já vem se destacando. E eu acho que a gente sempre teve um trabalho muito forte no esporte. Eu agradeço ao Rossini, agradeço muito, Rossini, por você ter lembrado do Tênis Clube, porque realmente é como você disse, o Tênis Clube faz parte da história do município de Campinas. Ontem, no Brinco de Ouro, o Guarani até saiu na frente, mas foi amplamente dominado pelo América Mineiro e saiu com a quinta derrota em 6 rodadas na Série B. Logo aos 3 minutos, o zagueiro bugrino Douglas Bacelar, de cabeça, tirou tinta da trave. O América Mineiro respondeu também em cobrança de escanteio. A zaga não conseguiu afastar e Adson jogou à esquerda de Vladimir. Até que aos 18 minutos, o zagueiro Ricardo Silva e o goleiro Dalberson não se entenderam. Aí Paraíso agradeceu o presente e com o gol livre mandou para o fundo das redes. Que atrapalhada, 1-0 Guarani. Aos 25 minutos, Reinaldo chutou, o goleiro deu rebote e Paraíso, sem força, desperdiçou a chance de ampliar. E futebol é cruel, quem não faz toma. 3 minutos depois, Renato Marques escapou pela direita e cruzou. Fabinho, na segunda trave, mandou para o fundo das redes, tudo igual, 1-1. Em seguida, após cobrança de escanteio, Moisés, na pequena área, acertou a trave. No segundo tempo, em cobrança de escanteio, o América chegou de novo e Vladimir fez defesaça nesse cabeceio. Até que aos 29 minutos, Renato Marques chutou. A bola desviou em Douglas Bacelar e foi para a linha de fundo. Só que desviou
O braço aberto do zagueirão bugrino. Aí não, né? Pênalti que Moisés, com toda a tranquilidade, não desperdiçou. Vira no brinco, 2-1 Coelho. Nos acréscimos, Léo Santos tentou de cabeça, mas sem força. E ficou nisso, no brinco de ouro, Guarani 1, América Mineiro 2. Mais uma vez, o setor de meio campo foi o ponto baixo, né? Não conseguiu preencher o espaço, deixou o América Mineiro dominar a partida, deu espaços defensivamente e ainda não conseguiu armar. Foi aquela ligação direta, né, da defesa para o ataque. Do outro lado, o América mostrou entrosamento, equipe bem treinada e que deve brigar pelo acesso. Bugre termina esta rodada na penúltima colocação, com apenas 3 pontos. Na próxima rodada, recebe o Paysandu, sábado, 9 horas da noite, novamente aqui em Campinas, no estádio Brinco de Ouro. E hoje, daqui a pouco, às 5 horas da tarde, é a vez da Ponte Preta entrar em campo contra a Chapecoense, fora de casa. Macaca, que tentou embarcar no sábado, 2 vezes no domingo, e só conseguiu ontem ao meio-dia por conta das condições climáticas lá em Chapecó. Situação na tabela é a seguinte: Macaca está na 14ª colocação com 5 pontos e a Chape na 11ª posição com 8 pontos. Se quiser, o técnico João Brigatti pode repetir a formação que perdeu para o Santos na última rodada. Com isso, Pedro Rocha no gol, Igor Inocêncio na direita, Hakim e Sérgio Rafael a dupla de zaga e o Gabriel Risso na esquerda. Meio campo de Dudu Vieira, Emerson Santos e Elvis. No ataque, Iago Dias ou Dodô, tem uma dúvida aí, Matheus Regis e Gabriel Novaes. Partida difícil e claro que amanhã a gente conta a história desta partida. 1h mais 38 minutos, olha só, uma dupla africana treina aqui em Campinas de olho na preparação para as qualificatórias que garantem vaga para os Jogos Olímpicos de Paris. O repórter Rafael Turati acompanhou como está sendo esta preparação, olha só. Esses dois aí com uniformes vermelhos são o Zé Lito e o Osvaldo. Os dois atravessaram o Oceano Atlântico com o objetivo de realizar um sonho. Os jogadores de vôlei de praia da seleção de Moçambique deixaram Maputo, a capital do país africano, para realizar um intercâmbio esportivo em Campinas com os atletas da Associação Campineira de Vôlei de Praia. A dupla, que foi 5º lugar nos Jogos Africanos e também campeã da Continental Cup Zona 6 da África em novembro do ano passado, veio treinar em terras brasileiras para se preparar para a Continental Cup Final, que vai acontecer entre os dias 17 e 24 de junho em Marrocos. Estar aqui em Brasil, como nós sabemos, que é um dos melhores sítios onde se joga o vôlei de praia. Então, eu acho que estar aqui, sendo um país em que tem uma boa escola de vôlei de praia, será muito bom para nós, para poder melhorar nossa performance em campo e intensificar os nossos treinos. Não será uma tarefa fácil, por isso que não foi necessário mesmo sairmos um pouco da nossa zona de conforto para apanharmos um sítio um pouco diferente, com um pessoal um pouco diferente. E está sendo bom, né, estar aqui a treinar e estamos cientes do quanto isso não será fácil para nós, mas nós temos estado a trabalhar para poder alcançar esse sonho. Está a ser muito bom, não estávamos tão acostumados assim a treinar com a galera um pouco mais, com um nível um pouco mais elevado que o nosso. E está a ser muito boa essa experiência e estamos a gostar. A confiança está aumentando a cada treino, cada dia que passa, pois estamos a fazer um bom trabalho de treinamento e acreditamos que esse sonho pode ser realizado. A dupla de voleibolistas moçambicana chegou aqui no Brasil no fim do mês de abril. E este intercâmbio esportivo que eles estão vivenciando vai ter duração de 40 dias. Uma preparação intensa para a disputa das qualificatórias africanas para as Olimpíadas de Paris, que acontecem em agosto deste ano. Zelito e Osvaldo são treinados pelo campineiro Alexandre Pontel, que é o atual técnico da seleção moçambicana de vôlei de praia.
A preparação dos nossos atletas moçambicanos está sendo muito boa. Acredito que está sendo uma experiência muito gratificante. Esses atletas estão conseguindo desenvolver um nível a mais de voleibol de praia. Coisa que se nós estivéssemos lá em Moçambique ainda, em Maputo, talvez nós não teríamos as mesmas condições de trabalho que nós estamos conseguindo ter aqui no Brasil. Para você ter ideia, a nossa prova de qualificação olímpica na África, ela é muito exigente, né? Nós teremos uma competição agora em junho, serão 24 países, concorrendo apenas uma vaga, ou seja, dos 24 países que irão para essa prova da Continental Cup, apenas o campeão vai para a Olimpíada. Então é importante eles já se acostumarem com essa pressão. Então lá nós vamos encontrar países que têm um bom nível de voleibol, que estão treinando também para chegar nessa competição, e eu acredito que esse ritmo que nós estamos conseguindo colocar no trabalho aqui vai fazer com que fique mais parecido com o que nós vamos enfrentar lá na frente, né? Então é bom para eles se acostumarem, ou seja, toda vez que a gente vai para o campo é um jogo duro. Toda vez que a gente treina, que a gente joga, é um treino duro, assim como será a prova da qualificação olímpica. E quem está ajudando nos treinamentos dos 2 atletas africanos é a dupla de campineiros Luiz Henrique Justo e Luiz Felipe Bonilha, atuais campeões paulistas. É um ganho de 2 lados, né? Tanto eles estão em preparação para a Olimpíada, quanto a gente preparação para o brasileiro, para jogos regionais, Campeonato Paulista. E também, quando vem alguém de fora, é outro estilo de jogo. Então a gente aprende com eles aprendem com a gente, e eu acredito que seja muito bom para todo mundo, né? Para o coordenador técnico da Associação Campineira de Vôlei de Praia, esse intercâmbio esportivo está sendo positivo para todos. É um intercâmbio muito importante, esse intercâmbio internacional, onde mostra que no Brasil a gente continua tendo um voleibol de praia de primeira, e aqui em Campinas hoje é um dos melhores projetos também do Brasil. E para Moçambique, que vem aqui se preparar num dos melhores polos de voleibol de praia do mundo, né, que é o Brasil. Então não só aqui em Campinas, para a gente é importante também. Para quê? Para que a gente trabalhe com uma outra escola, uma escola africana, que é uma escola diferente da do Brasil, porém ter um treinador brasileiro também, que também é radicado aqui em Campinas. Então assim, vai ser de grande importância esse trabalho para ambas as equipes. Então com certeza vai ser bem válido esse intercâmbio. 1h mais 43 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta terça-feira e adotar um animal é garantia de muito amor e companheirismo. E ao contrário do que muitos pensam, eles são de fácil adaptação e jamais perdem a alegria de viver. Muitos cães e gatos estão à espera de um lar. A partir de agora é o nosso quadro Adote um Bichinho. Vamos conhecer os bichinhos que estão para adoção nesta semana? A Associação Amigos dos Animais de Campinas está com essa vira-latinha chamada Chloe. Ela é super carinhosa e sapeca, tem bastante energia, ideal para morar em casa. Se tiver outros peludos, melhor ainda, porque ela adora brincar. Chloe deve ficar de porte médio, está vermifugada e com 2 doses da V10. Para adotar um bichinho da Associação Amigos dos Animais de Campinas, entre no site e preencha a ficha de interesse. E os protetores independentes têm focinhos para serem adotados. Essa gatinha tem 4 meses, está vermifugada e precisará ser castrada em alguns meses. Se você quiser conhecer, entre em contato com a protetora independente. Essas 2 estopinhas, fofinhas e de pelo bem crespinho, são tranquilas e ótimas companhias. As 2 estão acostumadas a ficar juntas, mas a adoção pode ser separada. Elas só precisam de um novo lar. A protetora tem esses 2 lindos filhotes de gatos disponíveis. Eles são irmãos, vermifugados e com 2 meses aproximadamente. Quer um filhotinho? Esses estão aguardando a chance de ter uma família. E o DPBEA, Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, tem bichinhos aguardando por um lar. Félix é um gato jovem, porte médio e castrado. Ele passou por um longo tratamento para se fortalecer, mas agora ele aguarda por uma adoção responsável.
Ele é muito brincalhão, carinhoso e se dá bem com outros gatos e pessoas. Bonnie é uma gata idosa, porte médio e castrada. Essa senhorinha passou por muitos momentos difíceis até o seu resgate. Felizmente, ela está recuperada e completamente saudável, apta para adoção responsável. Ela é bem tranquila e tímida. Leone é um filhotão de porte pequeno, castrado. Ele é bem tímido e assustado, mas se dá bem com outros gatos e demora um pouquinho para confiar nas pessoas. Pietra é filhotona, porte médio, castrada e muito sociável. Ela se dá bem com todo mundo. Canelone é adulto, porte pequeno, castrado. Um cão muito carente e que gosta de companhia humana, mas ele também se dá bem com outros cães. Andresa é uma senhorinha de porte médio, castrada e muito simpática que foi vítima de um atropelamento. Ela teve um olhinho removido pelos ferimentos. Hoje, ela está totalmente recuperada, saudável e prontinha para uma adoção responsável. Para quem quiser adotar qualquer animal do DPBEA, é só se conectar ao Portal Animal de Campinas, clicar no ícone Adoção e acessar as fotos e informações sobre os bichos. No quadro Na Ponta do Lápis dessa semana, a nossa equipe conversou com um professor de economia que vai nos dar dicas de como economizar estando aposentado. Está começando mais um Na Ponta do Lápis. E hoje o nosso tema é sobre como economizar estando aposentado. Vamos passar dicas para fazer o seu dinheiro render mais na aposentadoria. Por isso, ao meu lado está o professor José Alex Soares, professor de Economia da Faculdade PUC Campinas. Professor, garantir uma aposentadoria tranquila é um sonho de boa parte dos brasileiros, né? Mas nem tudo são flores, já que muitas vezes o valor da aposentadoria não pode ser exatamente aquilo que se pensa. Então, quais as melhores estratégias, as melhores dicas para ajudar o pessoal aposentado a aumentar o orçamento na aposentadoria, professor? Bom, desde as últimas reformas que ocorreram na Previdência, então assim, você não tem mais uma aposentadoria de 100% da sua renda, né? Então você caiu brutalmente com o teto, né? E aí ficou a cargo de você complementar a sua aposentadoria com fundos de previdência. É óbvio que a maior parte da população brasileira está fora desse escopo. Ela não consegue, não tem como. Então, a primeira coisa para quem vai estar se aposentando é o planejamento. Então, assim, sabemos que a realidade social e econômica ela é cruel com as pessoas, mais com as famílias, né? Mas uma das questões é tentar montar um planejamento para você chegar na aposentadoria, naquele momento que você vai perder a sua renda principal e vai ter agora uma renda de aposentado, de previdência, é você não chegar com dívida, não eliminar todos os seus gastos com dívida, porque você entrar com a aposentadoria com algum volume de dívida é um complicador sério. Então a primeira coisa é as famílias tentarem, as pessoas que estão entrando nessa nova fase da vida, né, entrar sem dívida. Então para isso o planejamento é essencial. E mudanças no hábito de vida. Mudanças, começarem a explorar outras ações para economizar, porque de fato há uma queda significativa na renda. Então, a partir do momento, a primeira dica que eu dou é não entrar com dívida. Segunda, começar já a mudar o hábito.
E ao mudar o hábito, é explorar, sim, as várias oportunidades que os aposentados têm. Então, desconto para quem gosta de atividades culturais, shows, espetáculos, explorar isso ao máximo, explorar para quem não tem tanto acesso a outras fontes de renda, precisar fazer alguma atividade física, aproveitar as academias ao ar livre, enfim, se planejar em termos de medicação, utilizar, explorar ao máximo as farmácias populares. Então são essas questões que se colocam. Então, evitar ao máximo de comer na rua. Então, para quem tinha hábito de almoçar ou jantar, isso tem que cair, fazer sua comida, né, em casa. Então, essas são algumas questões que são relevantes aí para a gente pensar aí nesse momento de transição. Por isso que o planejamento das despesas é fundamental, né, professor? Sim. Para quem conseguir, como eu falei, a gente está falando, quando a gente acaba falando, direcionando para um público. Mas para quem conseguir fazer uma planilha da sua receita atual e das suas despesas e começar a ver o que vai receber de aposentadoria, né, quais são os seus rendimentos futuros, e começar a ver o que é de fato supérfluo ali, ou o que dá para economizar, o que dá para trocar por desde marca, desde... então, assim, eu gosto de ir no cinema, eu gosto de show. Então, vai começar a buscar espetáculos que contemplem gratuitidade, contemplem algum tipo de desconto para aposentado. E também na questão que você já abordou antes, e agora na aposentadoria também vale, que é evitar acumular dívidas, né, professor? Sem dúvida, dívida porque uma coisa é você ter dívida com um salário cheio, um rendimento cheio, outra coisa aí de fato vai virar uma situação. Então, consignados, tem muitos consignados para aposentados, evitar ao máximo. Não cair uma bola de neve. Exatamente. Eu sei que muitas famílias dependem do aposentado como um arrimo de família, mas a família tem que compreender que essa é uma nova fase e que o aposentado ele não pode ser mais aquele arrimo de família. Senão ele vai ter uma aposentadoria, uma velhice muito precarizada. A família também tem que entender essa nova situação financeira do aposentado. Então, planejar o estilo de vida na aposentadoria é fundamental. Você não vai conseguir reproduzir. Esse é o grosso é a grande maioria da população. É óbvio que você tem as exceções. Então, assim, quem já tem, de fato, não vai sentir. Mas 80% a 90% da população vai passar por uma queda significativa de renda quando entrar na aposentadoria. E, professor, da questão de planejar investimentos, é recomendado? Como que seria isso? Então, isso pode ser feito se você tem vários fundos. O mais tradicional é a academia de poupança. Ela traz uma estabilidade, ela é extremamente popular, ela é mais acessível, mas você tem os fundos, você tem os títulos do Tesouro, você tem os CDBs, você tem uma infinidade de outras aplicações que possa vir a contemplar a formação de uma poupança, vamos dizer assim, de uma renda, de um fundo para esse período. A poupança, como eu falo, a academia de poupança ela é mais popular, só que o rendimento dela é o menor, ela é mais segura, né, em tese, mas o rendimento dela é menor. Os outros fundos têm os títulos do Tesouro, CDBs, tem uma segurança também, não é nenhum investimento de risco. Acho que valeria a pena as pessoas se debruçarem e a partir do perfil de cada um. Tem pessoas que são mais conservadoras em relação à aplicação de dinheiro, tem outras que não. Mas observar isso, né? Observar isso, tudo que você conseguir guardar, ou seja R$100 no mês, começar a direcionar para algum tipo de ação nesse sentido.
E para os aposentados, existe uma opção de investimento mais recomendada ou não necessariamente, professor? Depende muito do perfil e do perfil socioeconômico. Então, as classes C e D preferem muito mais caderneta de poupança, mas é mais pela questão cultural do que efetivamente questão de que ela possa dar estabilidade. Hoje você tem outros fundos, outras aplicações que são tão seguras quanto a caderneta de poupança. Então é questão de informação mesmo, questão de eventualmente ter uma conversa mais detalhada com o seu gerente do banco, para ele ajudar nesse processo. Então, assim, é óbvio que tem que tomar cuidado, porque tem alguns fundos, por isso que tem que ter uma conversa muito precisa. Tem alguns que incidem imposto de renda, tem taxas, então isso precisa ser bem conversado. A caderneta de poupança, ela é simples, ela põe lá, você não tem nada, não incide caderneta de poupança, não tem... Mas os rendimentos dela, perante a inflação, não são os melhores. Então, por isso que eu sugiro uma conversa mais detalhada com o gerente. E, professor, como a gente falou, o valor da aposentadoria nem sempre é o suficiente para cobrir os gastos, né, das despesas do dia a dia. Garantir outras fontes de renda é uma recomendação? Olha, o que a gente está percebendo, o que está acontecendo é que muitas pessoas estão se aposentando e continuam trabalhando no mesmo local. Então, na verdade, a gente está criando um fenômeno que é de permanência de muitas pessoas no trabalho, justamente utilizando a aposentadoria para se formar um fundo mais robusto no futuro. Então, tem gente que continua trabalhando e vai aplicando o rendimento da aposentadoria para daqui a 4, 5 anos, quando ele parar definitivo, ter isso aí. Quem não tem oportunidade, é sempre razoável procurar alguma atividade. Mas isso vai depender muito do perfil de cada um. Não é algo que é uma receita pronta e acabada. Vai depender muito da condição socioeconômica, do nível de informação, da própria condição física. Você falar isso para uma população de classe média alta que chega num nível de aposentadoria pleno em termos físicos, e você vai ter outros grupos sociais que não vão, dependendo das condições de trabalho que foi praticado na vida toda. Quem trabalhou desde os 14 vai chegar ao final da aposentadoria com um grau de desgaste físico muito maior do que quem só começou a trabalhar depois dos 25, né? Então, isso vai depender muito também das condições de cada um. É óbvio que quem tiver oportunidade de ter alguma coisa que consiga algum tipo de suplemento na renda é importante. Professor, para finalizar, o senhor gostaria de dar mais alguma dica, falar mais alguma coisa? Acho que em relação a isso é tentar já se planejar pelo menos uns 4, 5 anos antes em relação ao fechamento, vamos dizer, a aposentadoria. Procurar já evitar, por exemplo, quem for fazer troca de carro, fazer na véspera, buscar estender um financiamento. Quem não tem esse excedente, começar já a conversar em casa, redução de custos, mapear oportunidades em relação a descontos para essa categoria, né, de aposentado. Então, assim, na véspera ali, começar a fazer alguns ajustes, tanto na procura de novas oportunidades em termos de promoção, em termos de oportunidade de diminuição de gastos, como eliminação de dívidas eventuais que venham contrair na véspera da aposentadoria. Isso é importante. Professor, mais uma vez, muito obrigado. E na próxima semana a gente volta com mais um quadro na ponta do lápis. Não se esqueçam de acompanhar as nossas redes sociais, o Instagram e o Facebook TV Câmara Campinas e toda a nossa programação no nosso canal no YouTube TV Câmara Campinas. Um abraço e até a próxima.
Amanhã, quarta-feira, segue o tempo sem mudanças, com o sol aparecendo durante todo o dia, entre algumas nuvens, mas sem chuva. O vento não deixa a sensação térmica subir muito. Para amanhã, então, as temperaturas já estão aqui na minha tela. Meio da semana, quarta-feira, 22 de maio, mínima de 17. Ao longo do dia a temperatura sobe, mas não passa dos 30 graus aqui na cidade de Campinas. E eu tenho um convite a fazer a você que está nos acompanhando, porque às 7 horas da noite tem reunião solene com entrega do diploma Araceli Cabreira Sanches ao Movimento de Mulheres Olga Benário, iniciativa do vereador Paulo Búfalo, com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na quarta-feira a partir do meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.